Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias é o maior livro profético dos 17 do Antigo Testamento. Possui 52 capítulos, 1364 versos. É o 24º livro do Antigo Testamento e o segundo livro da quarta divisão do Antigo Testamento, chamado Profetas Maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os 5 livros dos profetas maiores, porque eles tiveram um ministério mais longo. Jeremias é um livro riquíssimo. Mostra os últimos 40 anos do que Jeremias profetizou. Começou a profetizar no 13º ano de Josias, isso corresponde ao ano 627 a.C. E Jeremias profetizou até o ano 586, na destruição da cidade. Ele viu a destruição da cidade, a quebra dos muros, a cidade incendiada, o templo destruído, o templo que Salomão havia construído foi destruído. Os profetas não podiam acreditar nisso, os falsos profetas, eles achavam que aquele templo nunca seria destruído, mas o templo foi. Jeremias contemplou isso e escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias também profetizou que o cativeiro seria de 70 anos. E Jeremias recebeu ordem de Deus para escrever o seu livro, não só para profetizar, mas para escrever o livro e guardar para gerações futuras saberem a razão por que eles foram ao cativeiro. Não é porque Deus era fraco, que Deus não podia livrar, mas foi por causa da iniquidade, do pecado deles, que eles quebraram o concerto com Deus. Se você prestar atenção no livro de Jeremias, você vai notar que não houve um mandamento que eles não quebrassem. Eles quebraram o sábado, eles quebraram o mandamento de não fazer ídolos, eles se prostraram diante de imagens, eles praticaram sincretismo, foram após outros deuses, deuses estranhos, cometeram adultério, até profetas, sacerdotes cometeram adultério, eles furtaram, eles davam falso testemunha, eles cobiçavam a mulher do seu próximo. Todos os 10 mandamentos, eles tiveram cuidado de quebrar um por um. E por isso foram para o cativeiro. Deus se encheu a medida do cálice da ira de Deus contra eles, não é? E não só foi contra Jerusalém, foi também com as demais nações. Deus usa Nabucodonosor como a sua espada. Várias vezes no livro Deus chama meu servo, Nabucodonosor, meu servo. Manda eles se submeterem ao jugo suave, né, de madeira, eles não quiseram, então vão passar pelo jugo de ferro. Jeremias também manda uma carta aos cativos, dizendo que o cativeiro é de 70 anos, no capítulo 25 ele tinha dito, no capítulo 29, verso 10, 70 anos, era a parte dos anos sabáticos que eles também não guardaram. Agora, capítulo 30 e 31, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Capítulo 31, Deus promete uma nova aliança com eles. É um dos textos mais lindos, o qual Jesus é o autor dessa nova aliança pelo seu sangue. Vamos ler então e meditar nesses capítulos e comentar. Capítulo 30, a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo. Então agora nesse capítulo 30, não é? Nós vamos ver essa palavra que veio do Senhor. Jeremias frequentemente falava de um tempo de sofrimento e provação severa, através do qual, nesse tempo, Deus iria purificar o seu povo de seus pecados, com o fim de conduzi-los de volta à sua terra. Deus usa o sofrimento dos tempos de Jeremias como um exemplo
para descrever o que será o período da grande tribulação. Também chama, aqui no capítulo 30, chama o tempo da angústia de Jacó. Durante esse período, uma parte do remanescente judeu buscará Deus para sua salvação e depois ingressará no milênio, sob a soberania de um novo Davi, que é Jesus. Capítulo 31 mostra o lindo quadro da restauração de Israel durante o milênio. Israel é comparado a um rebanho de carneiros espalhado que são reunidos de novo pelo pastor e mantidos sob seu cuidado. Jeremias 31:10. Os que voltam vêm confessando seus erros, chorando de alegria. Sua oração de confissão será: converte-me e eu serei convertido. Porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado. 31:34, Deus aceita essa confissão e promete. 31:34, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é coisa linda isso? O perdão de Deus se baseia na nova aliança, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus havia feito uma aliança com Israel, a qual requeriria obediência à sua lei, a fim de receber a bênção divina. Mas nós vemos no capítulo 11 que eles quebraram isso. Na realidade, nenhum homem conseguiu obter a salvação através da antiga aliança. Todos quebraram a lei de Deus e por isso estavam condenados à morte espiritual. O impasse criado pela antiga aliança, em virtude da desobediência humana, só podia ser superado se a pena da desobediência fosse paga uma vez por todas. O único que poderia pagá-la seria alguém que não tivesse incorrido na mesma pena, ou alguém que pudesse obedecer toda a lei. Agora, todos podem ser salvos, de acordo com Hebreus 8, 7-12, que cita a profecia de Jeremias, né? Eis é que vem dias, diz o Senhor, em que formarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Jeremias também nos explica que a nova aliança a ser estabelecida não se limita a Israel como nação simplesmente, mas visaria alcançar a cada indivíduo. A nova aliança seria caracterizada por uma mudança de coração. Jeremias 24:7, dar-lhe-eis um coração para que conheça que eu sou o Senhor, eles serão meu povo e eu serei seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. 31:33 diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então aqui Deus promete trazer do cativeiro o seu povo, mas o seu povo restaurado, remanescente restaurado. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Está aqui a ordem para escrever, para registrar. Esse livro de Jeremias não foi simplesmente vontade, vamos pôr num livro. Deus mandou, escreve num livro. As pessoas dizem, a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, pela ordem de Deus. Escreve num livro todas as palavras que tenho dito. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel. Não só Israel e de Judá, diz o Senhor. Torná-lo-eis a trazer a terra que dei a seus pais e a possuireis, a terra por herança. E essas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Tanto Israel, que tinha sido levado ao cativeiro da Síria, como Judá ao cativeiro da Babilônia, a promessa de voltarem.
Alguns dizem que parte disso vai se cumprir no milênio. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Normalmente, várias vezes é representada as angústias do povo como uma mulher. Mas será que um homem tem dor de parto? Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, os homens se curvando com as mãos, como aqui está dando a luz. E por que se tem tornado macilentos todos os rostos, não é? Porque aquele dia é tão grande que não haverá outro semelhante. Eita, esse dia é o dia do Senhor. Olha só, é o tempo da angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. O tempo da angústia de Jacó, esse tempo é o tempo da grande tribulação, que os homens sentirão dores como a mulher de parto. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço. Assim como Ananias tinha quebrado o jugo do pescoço de Jeremias, mas agora quem ia quebrar o jugo era o Senhor. Mas era naquele dia, não no dia que Ananias, lá no capítulo 29, quebrou. Eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Deus é que promete quebrar. Ananias quebrou o jugo lá no capítulo 28, né? Mas aqui Deus promete quebrar o jugo, as ataduras. Não mais servirão aos estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Esse Davi seu rei que levantarei era um renovo de Davi, era um descendente de Davi, que é o filho de Davi, que é Cristo. Os levantarei. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. A promessa de uma restauração, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porque darei fim a todas as nações, entre as quais se espalhei. As nações por onde passou, Deus promete que é dar fim a essas nações. A ti, porém, não darei fim. Deus promete preservar a Jacó, a Israel, mas castigar-te-ei com a medida, e de todo não terei por inocente. Deus não tinha o seu povo por inocente, castigava para os corrigir, para os mudar, para que eles pudessem obedecer e conhecer o Senhor, porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Como se defender, não é? Quem é que pode defender? Para que possa ser curado. Não tens remédio, nem emplasto. Quando o rei Ezequias ficou doente, Isaías fez um emplasto lá de pasta de figos. Mas aqui, para essa chaga, não havia remédio, nem emplasto. Não é? A chaga aqui é a chaga do pecado. O único que pode pagar esse preço é o Cristo, na cruz, com o seu sangue. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Não é? Os amantes aqui eram os Baals a quem eles serviam. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. E não perguntam por ti, porque te feri com a ferida de inimigo. E com castigo de cruel. Deus sabe o que ele fez, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Feriu ele, sim, com castigo de cruel, pela grandeza da sua maldade e multidão dos seus pecados. Esse sofrimento do cativeiro era para os purificar,
Foi cruel a coisa. O castigo aqui não foi fácil, mas a grandeza da maldade também deles era grande, e a multidão dos teus pecados. Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Gritava, razão do quebrantamento. Tua dor é mortal. Pela grandeza da tua maldade, pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Isso vinha de Deus. Deus queria purificar o seu povo, ensiná-los, eles vão aprender, e você vai descobrir que o judeu nunca mais se torna idólatra, não é? Mas também todos os que te devoram serão devorados. Todos aqueles que oprimiam eles, fique tranquilo que essas nações vão ser devoradas. E todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro. Eles levam cativo, mas eles também irão a cativeiro. E os que te roubam serão roubados, não é? Olha só, que planta mal, recebe. Planta o cativeiro, vai receber cativeiro. Planta roubo, recebe roubo. E os que te roubam serão roubados. E todos os que te despojam, eu entregarei ao saque. Ou seja, Deus ia dar a mesma paga à Babilônia, à Assíria, do que eles fizeram a Israel e a Judá. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Ainda que a chaga era incurável, Deus promete que faria. Porque restaurarei a tua saúde e sararei a tua chaga, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião. Por que ninguém pergunta? É Sião? Ninguém pergunta por Sião. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Sobre o montão de pedras que ficou, a cidade seria reedificada. O templo também vai ser reedificado. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo. Multiplicá-lo-eis e não serão diminuídos. Deus promete que ia cuidar deles no cativeiro e que eles seriam multiplicados, eles iam aumentar no cativeiro. Glorificareis e não serão humilhados. Como aconteceu, né? Daniel, seus amigos, Deus promete guardar eles no cativeiro. Deus promete que eles iam crescer no cativeiro, que eles iam ter posições de honra. E nós vemos isso, Esdras, Neemias, não é? A posição que eles tiveram, Esther se tornando rainha. Nós vemos isso, Mardoqueu, primeiro-ministro. Olha só as posições de honra que eles tiveram, né? Deus promete isso. Deles o louvor, a voz de júbilo, multiplicá-lo-eis, não serão diminuídos, glorificarei, não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade. E a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. E punirei todos os seus opressores. Todas as nações que oprimiram seriam oprimidas também. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá no meio deles. Príncipe, governadores, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em chegar a mim, diz o Senhor. Eles se achegarão a mim, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu. É uma tormenta varredora. Deus ia varrer mesmo tudo aquilo que não prestava. Uma tormenta varredora. E cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Os ímpios no meio do seu povo. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor. Deus não ia voltar atrás. Ia acontecer. Até que tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. E no fim dos dias,
entendereis isso. Às vezes eles não entendiam naquele momento, mas mais tarde entenderiam. Faz lembrar quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos, Pedro não queria, Jesus falou: o que eu faço agora tu não entendes, mais tarde entenderá. Há coisas no propósito divino, no plano divino, que a gente não consegue ver, assim como eles não conseguiam ver o cativeiro, o propósito do cativeiro, e Deus disse: vocês não entendem, mas no fim dos dias entendereis isso. E até hoje, talvez, Judá não entende muita coisa, não é? Do que eles têm passado. Quando eles também foram desterrados, o templo novamente destruído no ano 70 depois de Cristo, no ano 135 espalhados, só voltaram a ser nação em 48. Talvez até hoje os judeus ainda se perguntam, mas no fim dos dias entendereis isso. Capítulo 31. Naquele tempo, esse é um tempo, né, áureo que vai chegar novamente. Muitos veem naquele tempo se referindo ao milênio. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, não é? Olha a graça aqui sendo mencionada. O povo que escapou encontrou graça no deserto. É Israel mesmo que eu o fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno. Oh, que coisa linda esse verso 31, verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Que coisa maravilhosa desse amor de Deus, um amor eterno. Nós podemos ver algumas dimensões desse amor. Ele tem a sua duração, é eterno, não é? Sua intensidade, que amor eterno. Sua altura, sua profundidade, sua eficácia. Paulo diz que esse amor não é uma altura, profundidade, largura que nos separa desse amor. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada. A promessa da reedificação da cidade. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornadas com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam, não é? Normalmente eles dançavam, celebram, os judeus sempre têm uma forma de dançar bonita diante de Deus. Deus promete que eles iam dançar novamente. Ainda plantará vinha nos montes de Samaria. Note que a restauração não era só para Jerusalém. Os montes de Samaria. Israel tinha sido levado pela Síria. Judá foi levado pela Babilônia. Olha a promessa que ainda plantará vinha nos montes de Samaria. Os montes de Samaria era bem conhecido pelas uvas. Até fala da vinha de Nabote, não é? A qual Jezabel matou Nabote para dar a vinha ao rei Acabe, porque era uma vinha maravilhosa. Ainda plantará vinha nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. E ainda quando eles separaram Samaria, né, os reis do Israel não queriam que o povo fosse adorar em Jerusalém, mas olha só a promessa, haverá um dia que gritaria os vigias sobre o monte de Efraim. O monte de Efraim é Samaria. Levantais e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Sião, a cidade do grande rei, onde Cristo estará reinando. Os de Samaria vão dizer, vamos lá. Lembra a pergunta da mulher samaritana? Dizia, nossos pais adoram nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar de adorar? Jesus diz, vós adorais o que não sabemos, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus,
Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles vão clamar: levantamos, subamos ao Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. O chefe das nações é Cristo, não é? Proclamai, cantai louvores e dizendo: salva, o Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Salva, salva, Senhor, o teu povo. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Ele vai juntar a todos, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação, voltarão por aqui. Até os cegos, os aleijados. Foi o que Jesus fez quando vinha, abria os olhos ao cego, fazia os aleijados andar, congregava todos novamente. Em grande congregação voltarei para aqui. Sabe que cego, aleijado, era colocado para fora do templo. Ele vai tornar a congregar os cegos, os aleijados, a todos de volta na grande congregação. Voltarão por aqui. Virão com choro e com súplica os levarei. Guilhá-los aos ribeiros das águas, as águas, aos mananciais de água. Levarei aos ribeiros das águas por caminho direito, em que não tropeçarão, já não vão tropeçar mais, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Olha que coisa maravilhosa, né? Efraim, meu primogênito. Isso faz lembrar a bênção de Jacó sobre Efraim e Manassés. Colocou Efraim, ao cruzar as mãos, colocou Efraim como primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas e longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como o pastor o seu rebanho. O Senhor vem juntar o seu rebanho, torna a congregar, juntar todos. Esse pastor é Jesus, que junta o seu rebanho. Lembra Isaías 53? Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Vai cada um se desviar pelo seu caminho, mas ele tornou a congregar, vai tornar a congregar todo esse rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Livrou da mão dos seus inimigos, que era mais forte, resgatou, livrou da mão do que era mais forte. Hão de vir e exultarão na altura de Sião. Está vendo o reino do Cristo, desse pastor que junta as suas ovelhas, será em Sião. Hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. O trigo, o mosto, o azeite, e os cordeiros, e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado. Jardim regado lembra o jardim do Éden. E nunca mais andarão tristes. Oh, alegria perpétua, não é? E abundância de trigo, mosto, azeite, cordeiros, bezerros. Então a virgem se alegrará na dança. Também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria. Ele promete enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, tornar o nosso pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Maravilha, a alma do sacerdote de gordura, o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. Essa expressão, 31:15, lembra quando Herodes mandou matar as crianças em Belém. Aqui aponta para o rei que nasceu, o pastor que veio congregar o seu povo novamente. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo,
Raquel chora os seus filhos. Raquel, esposa de Jacó, que foi sepultada em Ramá, Belém. Choro, Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Todos que forem espalhados vão voltar. Raquel chorou seus filhos, que já não estavam mais, mas reprime a voz do teu choro, reprime as tuas lágrimas, porque eles voltarão. Interessante como Mateus utiliza Jeremias 31:15 para falar da matança de Herodes aos pequenos na cidade de Belém, apontando também para o Cristo que haveria de vir. Verso 17, e há esperanças no derradeiro fim. Há esperança lá no fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para seu país. Sim, eles voltarão para essa terra que lhes dei. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigasse-me, se fui castigado, com novilho ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. A oração é converte e eu serei convertido, não é? Converte-me e converter-me-ei, porque tu, ó Senhor, meu Deus. Quem nos converte mesmo é o Senhor. Nós não podemos nos converter a nós mesmos. A única coisa que nós podemos fazer é nos arrepender e pedir que o Senhor nos converta. Verso 19. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Aqui o arrependimento veio depois. Depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, não é? Depois que me converti mesmo, aí que me arrependi mais ainda. E depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso. Sim, vergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Bati na minha coxa, assim como o anjo tocou na coxa de Jacó. Bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Ah, quem dera eu tivesse me convertido antes. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele. Solicitamente por isso, se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. O Senhor ainda se lembrava de Israel, que tinha ido cativo para a Síria. Não desprezou Efraim, não deixou de amar Efraim. Prometia trazê-lo. Fala de Judá e fala de Efraim, que é o reino do norte de Israel. Ergue para ti Marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho que andasse. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa estas tuas cidades. A promessa do regresso do povo que estava disperso, não é? Então, a promessa do regresso daqueles que foram dispersos. Até quando herderás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. O Senhor fez algo novo. A mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão essa palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o cativeiro. Vamos ver a palavra que eles vão dizer. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte da santidade. Não é? O monte da santidade do Senhor, certamente esse monte está se referindo a Sião. E o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, aonde a cidade que antes morava em justiça, a corrupção, Jerusalém, agora ia morar a justiça. Ó Senhor te abençoe,
ó morada de justiça, o monte da santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho, os pastores, não é? Porque satisfiz a alma cansada, não é? Satisfiz a alma cansada e toda alma entristecida saciei. Sobre isso despertei e olhei. O meu sono foi doce para mim. Despertei, olhei e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. Note que a restauração não seria só para Judá, mas para todo Israel. Eis que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, reino do norte e reino do sul, com a semente de homens, com a semente de animais. E será que como velei sobre eles, da mesma forma que Deus foi zeloso, velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, tudo isso Deus fez, arrancou, derribou as cidades, os muros, transtornou eles, destruiu os ímpios, afligiu, assim velareis. Foi a promessa inicial, Jeremias 1:10. Tinha colocado ele para arrancar, derribar, destruir, mas agora velarei para edificar e para plantar. Do mesmo modo que arranquei, tirei, né, assolei eles, derrubei suas cidades, agora vou edificar, vou plantar, diz o Senhor. O Senhor vai plantar novamente Israel e Judá na sua terra, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais irão os pais comer uva verdes, mas foram o dente dos filhos que embotaram. Os pais comeram uva verde, mas o dente dos filhos que se estragou. Ao contrário, e aqui Deus mostra bem claramente, ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo homem que comer uva verde, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, olha que promessa maravilhosa agora, eis que dia vem, diz o Senhor, que farei um concerto novo, uma nova aliança, não a aliança do Sinai, nas leis e nos mandamentos, mas um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais nos dias em que tomei para os tirar da terra do Egito, aquele concerto do Sinai, da lei, porquanto eles invalidaram o meu concerto, não conseguiram cumprir, invalidaram, quebraram cada um dos mandamentos, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. A aliança do Sinai, Deus promete uma nova aliança. Essa nova aliança, Cristo a trouxe. Cristo trouxe a nova aliança, essa aliança no seu sangue, que ele trouxe, que foi derramado, pagando as ofensas e os pecados. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, Senhor. Porei, olha que concerto, porei a minha lei no seu interior. Não adiantava a lei em tábuas e pedra. Deus promete pôr lá dentro do coração daquele que ama a Deus. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Lembra que eu falei? Coração 59 vezes aparece Jeremias. Coração malvado, maligno, perverso, enganoso. Deus vai dar um novo coração. Ezequiel fala disso. Darei um novo espírito, porém um novo coração. Ezequiel 36, 26. Jeremias também menciona 31. Escreverei o seu coração e eu serei o seu Deus e eles me serão meu povo. E não ensinará alguém mais seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. O próprio Espírito em nós nos ensinará. Nós conheceremos o Senhor, desde o menor até o maior,
diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade. Deus promete agora o perdão. Perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Oh, maravilha! Quando Deus perdoa nossa maldade, nosso pecado, já não se lembra mais de nossos pecados, porque quando se lembra, ele tem que nos punir. Mas se ele perdoa, não se lembra, porque nossos pecados foram apagados e são apagados pelo sangue de Jesus. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua, e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, Deus que abre o mar, não é? E faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a semente de Israel, de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel. Se alguém pode medir a altura do céu, a profundidade da terra, Deus disse que rejeitaria toda a semente de Israel. Mas como ninguém consegue medir, Deus não vai rejeitar. Porque tudo quanto fizeram, diz o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor, dias maravilhosos que ainda aguardamos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina, toda edificada. Eu sei que Neemias edificou os muros, né? Os regressaram e reedificaram o templo, mas foi destruído novamente. Hoje os judeus lamentam sobre um muro, ainda não tem toda a cidade, mas vem dias em que a cidade será reedificada, desde a torre de Anel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se para Goa, até para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. A porta dos cavalos era por onde os cavalos entravam, o exército, serão consagrados ao Senhor, e não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. A cidade de Deus será eterna. Muitos veem também que a cidade não é propriamente a Jerusalém física, mas a nova Jerusalém, que desce do céu, toda ataviada como uma noiva para o seu noivo. A cidade maravilhosa, não é? E não é Rio de Janeiro, é a nova Jerusalém, que desce ataviada para o seu noivo. Amém? Que promessas lindas, maravilhosas, de um rei, de um pastor, de uma nova aliança, de um novo concerto. A razão porque o povo foi para o cativeiro, foi para nos ensinar, foi para que eles mudassem. Às vezes o castigo de Deus vem para nos moldar, nos transformar e nos fazer novos para Deus. E Deus promete colocar sua lei em nosso coração, seu Espírito nos ensinar e nós o conhecermos. Amém? Com isso nós concluímos esse capítulo 31, nós vamos voltar para comentar o 32. Nós já passamos da metade do livro de Jeremias. Se você tem gostado ou se você só acionou esse vídeo, subscreva nosso canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós já fizemos todo o Novo Testamento. Ao entrar no nosso canal, clique na foto e aí você vai no playlist. Lá no playlist você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Jeremias. Mais 1 ou 2 meses, se Deus quiser, completamos até Malaquias, e assim você terá a Bíblia toda comentada, capítulo por capítulo, verso por verso.
Que Deus te abençoe, ajude-nos a divulgar o nosso canal, fale para amigos, familiares, conhecidos da igreja. Quanto mais gente estudar a Bíblia, melhor é para todos nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.